Bom, boa noite a todos, dando início ao nosso estudo do Evangelho Redivivo, hoje com o tema 16, a facilitadora Miriam Simone. Nós vamos dar início ao estudo e a Georgia vai ler para a gente a nossa página inicial. Depois a Bebel vai fazer a nossa prece inicial. Bom, boa noite. Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 70, Pacifica Sempre, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do char, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é o princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Por Emmanuel, né? Francisco Cândido Xavier, Psicografia e Espírito Emmanuel. Boa noite a todos, que nesse momento possamos nós nos mergulhar dentro de nós mesmos, como a página nos convida a fazer da paz o início em nós mesmos, para que nós possamos vivenciar toda essa trajetória do Evangelho de Jesus como nosso farol, como a nossa iluminação. Amado Pai, querida Mãe Maria, querido Mestre Jesus, aqui estamos. Mais uma terça-feira de estudo, mais uma terça-feira de aprendizado, aonde o estudo busca nas entrelinhas qual a base para que nós possamos nos segurar, nos fortalecer no amor de Jesus, para que possamos, ao sair e estar com o outro, nós possamos ser aquele que leva a palavra, aquele que leva o olhar, aquele que leva o aperto de mão, aquele que faz a oração, aquele que está realmente promovendo, plantando a paz. Que neste momento, todos nós que aqui estamos, os nossos irmãos que não estão presentes, mas que sabem desse estudo, e de outros templos religiosos que também estão, em seu nome, estudando o teu Evangelho. Retira de cada um de nós o que temos de melhor e que possamos
unidos e reunidos em seu nome, fortalecer o nosso planeta, jorrando sobre ele, Senhor, a tua paz. Fique conosco, abençoe a nossa irmã Miriam Simone, que tem a responsabilidade de transmitir os estudos da noite de hoje. Paz e luz é o que nós estamos sempre buscando. Graças a Deus. Boa noite a todos. Então, a gente vai hoje continuar as bem-aventuranças. E se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras a exercitar a misericórdia? Começamos o estudo, então, com essa pergunta. Se aceitamos o Espiritismo, se somos espíritas, se acreditamos na doutrina espírita, por que nos demoramos tanto a exercitar a misericórdia? E a gente vai ver hoje, então, o tema 16 do Evangelho Redivivo, o Sermão da Montanha. Felizes os puros de coração e felizes os que promovem a paz. Os pacificadores, né? E a gente vai ver o que quer dizer a expressão os puros de coração e verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. O que significa isso, ver a Deus? E felizes os que promovem a paz. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. São esses os itens de hoje, então. E a ideia principal do assunto de hoje é felizes os puros de coração e felizes os que promovem a paz. As ideias secundárias, pureza de mente e coração, pureza em moralidade, pureza e mística, pureza interior e visão de Deus, interpretar os textos sagrados, analisando-os em espírito e verdade. Ideias secundárias, promover a paz ativa, a paz como fruto do esforço, os pacificadores como os filhos de Deus, e a paz e o amor aos inimigos. E as palavras-chave: pureza de alma, humildade, castidade, paz, retidão, coração, orgulho, moralidade, pacificadores, amor aos inimigos, simplicidade, egoísmo, visão de Deus e o novo código. Em algumas traduções, a gente vai encontrar limpos de coração ou puros de coração, que significa a mesma coisa. Tem o mesmo significado. Pode incluir a ideia de castidade, mas principalmente indica a singeleza de mente e o propósito sincero e puro. Limpos de coração, amigos. Coração nas escrituras quer dizer mente, emoção, vontade. Coração quer dizer o homem na sua totalidade. Um coração limpo é, no dizer evangélico, o sentimento destituído de maldade, capaz de perceber, sentir e operar no bem pela prática da caridade. Coração limpo reflete sempre a grandeza e a bondade do Criador. Nós conseguimos, quando estamos purificados, ver Deus em todas as partes, ver que somos parte dessa criação. Os limpos de coração são os que não possuem manchas morais,
são os puros, os que já alcançaram, através do trabalho, do esforço, através de muitas reencarnações, a purificação. Já estão redimidos perante as leis divinas. E essa expressão, puros de coração, ela tem origem no Antigo Testamento. Vamos lembrar que o mestre disse que ele não veio revogar a lei ou os profetas. Ele veio fazer cumprir as leis. Ele veio nos auxiliar na interpretação dessas leis. Porque ainda há muitas interpretações equivocadas em relação às leis divinas, né? E essa expressão tem origem no Salmo de Davi, capítulo 24, versículo 3 e 4, quando ele diz: quem pode subir a montanha de Yahvé? Yahvé é Deus, né? Quem pode subir a montanha de Deus? Porque vamos lembrar também que os judeus não pronunciavam a palavra Deus. Eles eram proibidos de pronunciar a palavra Deus. Talvez por causa do Antigo Testamento, né, das leis de Moisés, dos 10 mandamentos, que proibia elevar o nome de Deus em vão, né? E aí eles usavam outros termos. Usavam, por exemplo, a palavra... A gente pode encontrar também Adonai, no Antigo Testamento, Elohim, Eloá, El Shaddai, alguns outros termos referindo a Deus. Como o Novo Testamento também usa outras palavras para se referir a Deus. Fala de Senhor, de Pai, de nosso Pai, de Deus, tudo se referindo a Deus, né? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes? E a resposta: e coração puro. Então, aqui no Antigo Testamento, Davi já falava da pureza de coração. Mas, como a gente já falou também, houve as interpretações erradas, né? E não se entrega à falsidade, nem faz juramento para enganar. Pode passar, Jorge. Também em Samuel, capítulo 16, versículo 7, fala da pureza de coração. Mas Yahvé disse a Samuel: não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura. Eu rejeitei. Não se trata daquilo que vem os homens, não se trata das coisas externas, das coisas materiais que eles queriam dizer aqui, né? Pois eles vêm apenas com... Desculpem, amigos, eu fui tirar uma faixa preta que estava um aviso da Márcia aqui e consegui sair do estudo. Não se trata daquilo que vem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahvé olha o coração. Deus vê o que tem no nosso coração, nosso sentimento, nossa emoção. Em Salmo também, capítulo 19, versículo 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, a gente está vendo aqui que essa expressão pureza de coração já existia, já tinha sido trazido pelos profetas. E as leis divinas, elas não mudam, elas são inalteráveis. Então, é o que Cristo disse, o mesmo que os profetas diziam antes do mestre vir, ele continuou dizendo, só que esclarecendo melhor o significado das palavras, né? Pode passar, Jorge.
Pode passar. E a Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, ela traz um pequeno trecho também falando sobre a pureza de coração. Agora eu preciso achar o trecho da Amélia. Eu demorei um pouco para, às vezes, a gente passa por alguns trechos no estudo que faz a gente dar uma quebrada na cabeça, né? A Amélia diz: limpar o coração, nascente dos sentimentos, está se referindo ao coração como a nascente dos sentimentos para ver a Deus. Sobre o fardo das iniquidades, das justiças, das injustiças, das desigualdades, das arbitrariedades, despedaça-se a esperança. Chafurdada, maculada por imundícies, por sentimentos inferiores. As origens lustrais do amor, as origens puras do amor, converte-se em sorvedouro pestilencial, em abismos, em precipícios. A gente consegue, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, macular essa origem tão pura que é o amor, né? É isso que ela está querendo dizer para nós aqui. Nós somos responsáveis por isso, né? Abrir os olhos dos sentimentos para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Às vezes a gente procura explicações nas coisas materiais, explicações do Evangelho, das palavras do Mestre, das palavras dos profetas em coisas materiais. E não é isso, o Mestre fala para o espírito imortal. Alçar voo à inocência e sintonizar com a verdade sem retórica, sem discussões, sem argumentações desnecessárias, em harmonia, sem interrupção, para ouvir vida e fruir a visão de Deus. Imanente em todo lugar, é invisível em toda parte. Então, Deus está em toda parte. A gente precisa ter olhos de ver, aprender a ver com os olhos do Espírito, para conseguir enxergar Deus em todas as coisas e em toda parte. E Kardec continua: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, porque ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Jesus faz referência a outro tipo de pureza, a da alma. Jesus teve várias discussões com os hebreus, com os judeus, por causa dessa pureza, porque eles são, né, extremamente meticulosos no que diz respeito à limpeza. Quer em sua vida privada, quer nas práticas cerimoniais e no culto, no seu culto. Eles se preocupavam com toda e qualquer forma de contaminação exterior, cumprindo à risca as regras severíssimas estabelecidas pelo rabinismo, quanto à alimentação e à vestimenta, e até quanto aos sacrifícios e holocaustos oferecidos no templo. E Jesus veio, então, trazer para eles uma outra forma de interpretação, que, longe da atenção a esses formalismos, sem importâncias, Jesus conhecia o desleixo, a negligência geral, para com os verdadeiros mandamentos de Deus. Indicou mais de uma vez a necessidade de curarmos com maior empenho as mazelas e sujidades
de nosso íntimo, pois são estas que nos impedem a entrada no reino dos céus. E uma vez ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu, e os apóstolos e eles começaram a comer sem lavar as mãos. Então, ele foi criticado, né, por não lavar as mãos. E aí ele diz a eles: vós outros pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, é o interior de vossos corações está cheio de rapinas, cheio de roubo, de violência, de extorsão e de iniquidades, de injustiça, de maldade, de ressentimento. É esse o ponto que precisa ser visto por eles, né? E aí Jesus estende esse ensinamento, então ele chama o povo e chama os discípulos e aproveita para ensinar a todos o que quer dizer pureza de coração. Escutar e compreender bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhas, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o coração. Isso está em Mateus, capítulo 15, de 1 a 20. Então, Jesus aproveita esse episódio, né, na casa dos fariseus para ensinar a todos, aos fariseus, aos discípulos e ao povo, o que é a pureza do coração. Não é a pureza do coração, não está ligada às coisas materiais. As coisas está ligada às coisas espirituais, ao espírito, ao ser imortal que somos. E o evangelho é dirigido a esse ser imortal que somos. Aí, é o que eu terminei de falar, né? Jesus diz de onde procedem os delitos. É o que a gente terminou de falar. Procedem do coração os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação. É o que a gente terminou de falar, que está em Mateus. A gente leu o versículo todo, o capítulo todo. Mas então, se o que procede está no coração, vem do espírito milenar que somos, que precisamos mudar, que precisamos renovar, como limpar o coração, então, a pergunta. E quem responde para nós é a nossa doutrina, né? À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Naquele que nem sequer concede a ideia do mal, já há progresso realizado. Vamos repetir? Naquele que nem passa pelo pensamento dele a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele que essa ideia acode, a ideia vem na mente, mas ele a repele, há progresso em vias de realizar-se. Mas naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento ele se compraz, ele gosta de pensar no mal, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 4. Até aí tudo bem, gente? Posso continuar? Vamos passar para o outro item? O que quer dizer, então, verão a Deus?
A visão beatífica tem sido um alvo milenar, tanto do filósofo como do santo. Mas essa bem-aventurança promete mais do que uma mera visão. Se pudéssemos analisar nossos desejos, talvez nosso mais profundo anelo consiste em ver a Deus. Essa visão que os espíritos em estado, as pessoas em estado de êxtase dizem que veem a Deus, vamos lembrar que a doutrina nos ensina que eles interpretam de acordo com a maneira do crescimento moral dele, de acordo com a religião, de acordo com os costumes. Então, a interpretação pode ocorrer erro de interpretação, porque Lucas nos diz que ninguém jamais viu a Deus. Se pudesse analisar, já li. Inclui essa visão, ver a Deus, né? Inclui a ideia de transformação do ser de acordo com a imagem do Cristo, capacitando-o para tornar-se um elemento especial na realização das obras divinas na eternidade futura. Aí a gente lembra das palavras de Paulo, né? Que Paulo dizia que ele, Cristo, Cristo estava nele, né? Eu tenho essa palavra, essa coisa aqui, mas eu já me perdi aqui. Paulo dizia. E Cristo dizia que ele e o Pai eram um só, né? Então, é isso que quer dizer essa ver a Deus, é estar em acordo, em comum acordo, em perfeita sintonia com o Pai, com o Mestre, não esse ver a Deus no sentido físico, né? No sentido da visão física. Pode passar, Jorge. E aí continua. Aqueles que receberam essa visão, está falando do êxtase, né? Visão completa, serão perfeitos como ele é perfeito. Esse é o plano do Evangelho, a consideração mais elevada nele contida. Seremos semelhantes a ele, a Deus, ao nosso Mestre, por havermos de vê-lo como ele é, e significa participação na natureza divina. A gente pode interpretar aí, quanto mais ligados, quanto mais, como vou falar essa palavra, quanto mais afinados com Deus, com o Mestre, com os espíritos superiores, mais purificados, mais isentos das nossas imperfeições morais, podemos, sim, um dia participarmos da natureza divina como Cristos, como espíritos puros. E Pedro, capítulo 1, versículo 4, a liberdade de Deus. Continuando sobre verão a Deus, pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade. Por elas, nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos torneis, fala de novo, participantes da natureza divina. Depois de vos libertares da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência, como resultado das falhas morais, das preferências sexuais nossas, né? Dos nossos equívocos em relação ao sexo, à moral. Aí sim, quando estivermos purificados, quando formos espíritos puros, podemos participar da natureza divina, podemos ajudar na construção, até mesmo
de novos planetas, como o mestre fez, né? Gente, se tiver alguma pergunta, me para, por favor, tá? E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos. O homem, na questão número 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Nós não conseguimos compreender nem a natureza do Cristo, né? Está longe, muito longe da nossa capacidade de compreender a grandeza de toda essa formação espiritual, né? De Deus, do mestre, dos espíritos superiores, ainda está muito longe, como espíritos imperfeitos da nossa capacidade de compreensão. E aí continua no Livro dos Espíritos. Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, ele já estiver alcançado a perfeição, estiver próximo de Deus, próximo do Mestre, então ele o verá e o compreenderá. Gente, lembrando que o verá aí não é no sentido de visão física, tá? A gente tem que sempre fazer essa interpretação, essa reflexão quando a gente estiver estudando o Evangelho. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, ele vai entendendo melhor, vai compreendendo melhor todo o sentido das leis morais, das leis espirituais, das leis divinas, e dele se faz uma ideia mais justa de Deus, está falando dele, se faz uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora seja incompleta, mesmo assim, como espíritos mais elevados, um pouco mais elevados, ainda será para nós difícil essa compreensão. E aí, com ele, no mesmo assunto, como veremos a Deus, e aí vem o que a gente já comentou, né? Ver a Deus é a expressão simbólica que deve ser entendida como estado de plenitude espiritual superior, em que se compreende no mais profundo do ser a grandeza e sabedoria divinas, assim como a providência divina e as leis de Deus. Daí o apóstolo João afirmar: ninguém jamais viu a Deus. Então, quanto mais elevados espiritualmente, quanto mais purificados, a gente vai compreendendo melhor as leis divinas, nós vamos nos sentindo mais próximos do Criador. Como criaturas, nós vamos nos sentindo mais próximos do Criador. Vamos entendendo melhor tudo isso. Tudo bem, gente, sobre esse assunto? Pureza de coração? Tudo certo? Tudo entendido? Que a pureza a que o Evangelho fala não é nada material, não está ligado à matéria, não está ligado ao corpo físico, não, como os judeus pensavam, e nem está ligada à castidade, como no começo do cristianismo, do catolicismo, foi colocado, né? Que estava ligado à castidade, que os padres eram obrigados a não se casar, né? Para se manterem puros. A pureza não está ligada a isso, a pureza está ligada ao espírito, às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas virtudes, aos nossos enganos, às nossas falhas morais. A pureza está ligada a isso, a nos livrarmos dessas falhas morais. Pode continuar, gente?
Ô, Miriam, é interessante essa coisa de ver, né? Porque toda vez que a gente fala ver, você acha que está enxergando com os nossos olhos, que têm uma capacidade ínfima, né? Imagina, de enxergar uma natureza dessa. Mas eu fico imaginando que é emoção, né? Que é Sentimento. vibracional, né? Sabe aquela coisa de vibração? O Marcelo está aqui, ele. Você também é outra que se emociona numa oração, tudo. Quer dizer, a gente sente essa conexão com Deus sendo tão pequenininho como nós somos, né? Qual o mundo que a gente vive. Os nossos olhos físicos não têm a capacidade nem de ver o que Não, tem. mas assim, Nós não conseguimos ver uma bactéria, um vírus. Olha a o nossa vírus ninguém vê pequenez. mesmo, né? Mas assim, é Olha a nossa interessante pequenez. isso, né? De você imaginar a potencialidade dessa conexão e o quanto que ela que deve ser fantástico, né? Eu já li alguns livros que eles falando da emoção de uma entidade superior, já desencarnados e já com uma postura média, boa, né? A emoção que é um espírito elevado, assim. Você imagina, né? Imagina, né? Tem que ter muita estrutura também, né? Porque senão a gente não aguenta, a gente. Aí, na questão 440 do Livro dos Espíritos, ainda vem perguntando assim: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Ele tem essa capacidade quando ele está desligado, quando ele está. Ele tem essa capacidade de penetrar nos mundos superiores? E a resposta é sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que ali estão. Por isso gostaria de lá permanecer. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Então, é o que a gente falou, né? Ele consegue, sim, penetrar no momento de êxtase, mundos superiores, mundos mais elevados, mas a interpretação dele vai passar pela mente dele, né? Pelo raciocínio, pela mente, por tudo que ele já construiu como espírito, e aí pode ser, como que eu vou falar, maculada, né? A interpretação pode ser difícil, não totalmente verídica a interpretação. Podemos, então, continuar, passar para o outro item. E a gente vai agora passar para o outro item. A gente viu os puros de coração, explicamos, e agora vamos passar para a paz, os que promovem a paz. Os pacificadores são os que promovem a paz, mas nem sempre conseguem semear a paz. Há aí uma diferença significativa, pois a promoção da paz pode se restringir apenas à intenção ou simples discurso. Aqueles que só falam da paz, né? Aqui está falando aqui, a promoção pode só passar aí. A gente fala da paz, prega a paz, mas a gente sempre usa esse exemplo, alguém nos fecha ali no trânsito, pronto, acabou a nossa paz. Acabou a nossa paz. Os pacificadores não são somente os dotados de natureza pacífica, nem os que aceitam a paz sem protesto, ou que preferem a paz ao desacordo, nem os que têm a paz na alma, com Deus, como explicou Agostinho, e nem os que amam a paz. Os pacificadores são aqueles que promovem, que trabalham pela paz e procuram estabelecer a harmonia entre os inimigos. Vamos usar um exemplo fácil de entendimento de tudo que a gente falou aí. Gandhi foi um grande pacificador, mas ele conseguiu a liberdade da Inglaterra, da Índia, ele conseguiu libertar a Índia da Inglaterra sem pegar em uma arma.
mas ele fazia protestos, ele fazia greves de fome, ele não ficou parado esperando e nem usou da violência. Então, não são aqueles que ficam inativos, esperando que as coisas se resolvam, são aqueles que trabalham pela paz, não de maneira desordeira, provocando rebelião, provocando guerras, não, trabalham com sabedoria, eu diria com sabedoria. Pacíficos ou pacificadores? Pacíficos, aqui dá para entender melhor também, são os mansos. Aqui ele compara o pacífico aos mansos. Felizes os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Os pacíficos, eles não retribuem o mal. Eles são, mas também não promovem a paz. Não são os pacificadores, é diferente. Pacificador é quem trabalha pela paz de todos, pela paz mundial, pela paz do conjunto, da humanidade. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacífico é não retribuir o mal, que a gente acabou de falar, é não retribuir o mal. Ser pacificador é promover o bem, é trabalhar pelo bem. O que é pacificar? A paz é uma virtude psíquica, uma virtude do ser, da alma, da intimidade. E vamos lembrar que as virtudes são aquisições do nosso espírito. E uma vez que nós conseguimos adquirir uma virtude, ela fica eterna no nosso espírito. Eterna não, né? Ela não, nós continuamos com essa virtude. Ela não mais, como que eu vou falar? Não mais é desligado do nosso espírito essa virtude. Não sei se eu usei o termo. Permanente. Isso. Quando nós conseguimos uma virtude, ela continua. Nós passamos para outra encarnação já com essa virtude. Nós vamos lutar para adquirir novas virtudes, porque essa aí a gente já conseguiu. Então, a paz é uma virtude. Paz significará sempre um estado interior em que a criatura que a busca entra na sintonia das leis cósmicas. A gente fala sempre que a paz é uma conquista nossa, de cada um, né? Com trabalho, com esforço, cuidando do nosso espírito, de pensar duas vezes antes de fazer as coisas, de ter o cuidado de proteger o nosso espírito das sintonias que nos chegam, das falhas morais que ainda trazemos, né? É o orai e vigiai, o vigiai e orai, né? Vigiar o ser que ainda existe em nós, o homem velho que ainda existe em nós. Ser pacífico é buscar essa integração com o Criador, sob todos os aspectos, e a partir disso, ele tratará de cumprir seus deveres com a vida em nome da paz. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O que significa a expressão filhos de Deus? O que significa essa expressão? Eu não sou uma filha de Deus? Todos nós não somos uma filhas de Deus? A gente precisa lembrar que antigamente existia o povo eleito, né? Até hoje, né?
o povo eleito, as pessoas que se consideram diferentes. Eu sou filha de Deus, eu sou filha do Pai. Já vi em várias camisetas escrito isso: eu sou filha do Pai. Ué, todos nós não somos filhos de Deus? As interpretações que a gente falou, né? Interpretações equivocadas, né? Miriam, o que eu mais gosto quando eu vejo num para-choque, numa camiseta, é Deus é fiel. Ai, ai. Essa é boa, né? Eu não sei se eu Olha, coloquei. Coloquei. Também essa expressão vem do Antigo Testamento. Olha aí, gente. A gente sempre tem que lembrar, né? Aí a gente vai estudando, vai se aprofundando no Evangelho e vai vendo que realmente o mestre não mudou nada e nem poderia ter mudado, né? Que as leis são as leis divinas, né? são Em universais. Jó, oi, Solange. Em Jó, capítulo 38, versículo 7, essa expressão filhos de Deus referia-se aos anjos ou aos seres divinos. Essa palavrinha, Deute- Ih, Deuteronômio, saiu. Isso. Em 32, versículo 6, referia-se a pessoas piedosas, seres humanos que são objetos do amor especial. Olha só, gente, a interpretação. Seres humanos que são objetos do amor especial de Deus. Deus tem distinção entre seus filhos? O mestre veio nos ensinar isso, né? Deus tem alguma distinção entre seus filhos? Ou os ama igualmente? Mas as interpretações, né? E aí a gente vai passando por essas interpretações, e aí a gente que já estuda um pouco, já conhece um pouco da doutrina, já conhece um pouco do Evangelho, a gente vai percebendo esses pontos no Evangelho, no Antigo Testamento. Na E verdade, né, isso vem junto com o merecimento, né? É o merecimento que a gente tem, às vezes, de apoio em determinadas situações críticas, que vai de acordo com o nosso comportamento na vida pessoal, corporal, corporal que eu quero mérito, né? dizer, Nosso mérito, né? exatamente, o nosso Estamos mérito. sempre sendo ajudados. Nós é que Então, não conseguimos essa sintonia para essa ajuda chegar a nós. Não é verdade? exatamente, porque se Nós a é que não gente, conseguimos esse mérito. ou então, se a gente, vamos supor, nós somos uns assassinos, um grupo de assassinos, entendeu? Ele tem algum mérito em algum lugar, que seja o amor à mãe dele, ou amor a algum lugar, mas é suficiente para determinada situação que ele está passando, É entendeu? verdade. É suficiente para um risco de vida num conflito entre falanges ou num conflito com a polícia, para ele ser ajudado? Não, entendeu? Por quê? Porque ele está usando de uma violência desmedida, né? E usando o seu livre-arbítrio de forma errada, né? Então, Exato, Deus não é aquele Deus, o pai humano, a mãe humana que passa a mão na cabeça. Não é. É aquele que corrige, que nos ajuda, que tem a misericórdia, sempre pronta a nos ajudar, mas não compactuar com os erros, né? Aqueles que buscam a paz amando os seus inimigos agem segundo o próprio Deus, e por isso são filhos de Deus no sentido verdadeiro. Cumprirão os desígnios divinos. Amar Ô, os inimigos. Pode falar, Marcelo. Oi, desculpa, eu estava esperando para ver se o texto ia falar sobre isso e falou. Na verdade, Simone, a questão desses filhos de Deus é justamente dando uma denominação de justiça em relação àqueles que seguirem
o mandamento, serão considerados filhos de Deus no sentido de serem dignos de Deus, entendeu? Estarem Por isso, próximos, é o que a gente falou, né? Estarem próximos. exatamente, porque todos nós somos filhos de Deus, mas aqueles que seguem estão sendo mais do que simplesmente criados por Ele. Estão seguindo os ensinamentos, os preceitos, as orientações, o bem-ser, entendeu? Por isso, talvez, como esse texto, como exatamente o que você acabou de ler. É verdade. E como o mestre disse, né? Ele não veio para os sãos, né? A gente tem que ver isso. É o carinho, a gente vê aí o carinho, a misericórdia divina, né? Ele veio para os doentes, para os enfermos. Então a gente vê aí que não há preferência, não há preferência. E o Cristo dizendo a Pedro: cuida das minhas ovelhas. Então, não há preferência. Cuida das minhas ovelhas, todas as ovelhas, principalmente essas que estão enfermas e que precisam da misericórdia divina, né? Então, a gente lembra aqui que amar os inimigos, conforme a nossa doutrina nos ensina, não é ter aquela relação de amizade como a gente tem com os nossos verdadeiros amigos, não, de confiança, de amizade, não. A gente vai lembrar um pouquinho isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 3. É não guardar ódio nem rancor. Se a gente quer manter o nosso coração em paz e purificado, a gente não pode guardar como é que eu vou dizer? Esses sentimentos ruins, ódio nem rancor. Perdoar-lhes as ofensas. Não opor obstáculos à reconciliação. Isso que quer dizer amar os inimigos. Não é colocar os inimigos de novo no nosso convívio, na nossa casa, confiar como a gente confiava antes. Não. Desejar-lhes o bem e ajudar-lhes em caso de necessidade. É essa a intenção que a doutrina nos coloca como amar os inimigos. Quem será chamado filho de Deus? De novo, serão chamados filhos de Deus porque cumprirão, ao que Marcelo falou aí, cumprirão os desígnios divinos naturalmente, sem desânimo, revolta ou sentimentos de dor. Eles representam mais do que uma simples atitude de reconhecimento da vontade de Deus. Então, não é que Deus tenha preferência, não, gente, não tem. É que alguns filhos deles têm os méritos, né? Não é que Deus ama mais um do que o outro, não. Nós, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, todos nós podemos adquirir esses méritos. Nós conseguimos esses méritos. Não há preferência, não. É sem desânimo, sem revolta, sem sentimento de dor, né? Pode passar, Jorge. Quem serão chamados filhos de Deus? Aqueles que buscam a paz, amando seus inimigos, agem segundo o próprio Deus. E por isso são filhos de Deus no sentido verdadeiro. A paz é uma das virtudes cardeais da ética cristã. O discípulo autêntico do reino não é aquele que odeia, mas aquele que ama os seus inimigos. Está na mensagem imortal de Amélia Rodrigues. Vamos combinar que para nós, na nossa evolução moral ainda, é difícil não retribuir o mal com o bem. Imagine para nós ainda como é difícil essa parte de amar os inimigos. Mas se a gente traz para a nossa doutrina a maneira que ela nos ensina a amar os inimigos, aí já vai se tornando, a gente já vai aceitando melhor essa condição. E a gente vai para a pergunta, para a questão 1019 do Livro dos Espíritos. O reino do bem jamais poderá ter lugar sobre a terra? É uma pergunta, né? A gente vai continuar, então, com guerras, com latrocínios, com assassinos. O reino do bem jamais poderá ter lugar sobre a terra?
O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons vencerem sobre os maus, quando os bons forem em maioria sobre os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É Posso pelo falar uma progresso. coisa rapidinho? Pode, claro. A força, a gente tem que pensar que mal é de perverso, é diferente de ignorante. Porque os ignorantes a gente vai ajudar a evangelizar nessa nossa caminhada de vai e volta, entendeu? Lá em Isso. cima e cá embaixo, lá em cima e cá embaixo, e nas mediúnicas, entendeu? Enquanto os maus, perversos de fato, esses precisam de um apoio de espíritos mais evoluídos que a gente ainda não tem essa capacidade sozinha. Sem esse apoio, eles não se sensibilizam, entendeu? Pode terminar, Tá? desculpa. E isso a gente vê bem na mediúnica. É uma coisa que você percebe na mediúnica com facilidade. Quando você pega um espírito líder de uma falange, mas ele não é perverso ou completo, você até consegue acessá-lo. De alguma forma você encontra o ponto fraco dele, pode ser na primeira reunião, na segunda, na terceira, mas você consegue chegar lá. Agora, quando você não atinge esse ponto fraco, só espíritos muito elevados. E isso a gente vê até nos livros de André Luiz também, né? Você lembra que a gente falou lá atrás que ele colocou três ordens do mal ali. É os que se comprazem com o mal aí. A gente está falando dos que se comprazem com o mal, né? Sim, como a gente tem o exemplo nos livros de André Luiz do Gregório, por exemplo, né? Que se comprazia do mal, que era um juiz das trevas, Verdade. E entendeu? a mãe esperando ele já há mais de 30 anos, um Na momento verdade, em que não ele era mãe. desse oportunidade de. Eu fui na história histórica mesmo, na série histórica, né? Eu fui estudar história antiga para ver quem foi Gregório, tá? Ah, Então, eu li, ele Gregório, tem. ele foi um papa e aquela senhora era uma amiga dele que defendia os ideais dele e, inclusive, o escondeu na casa dela, porque ela é rica, sozinha, viúva ou separada, não sei, ela auxiliou a tentar protegê-lo. Ela não era de fato a mãe biológica dele, mas ela o tinha como filho do coração, entendeu? E foi A ela quem família espiritual, conseguiu, né? o filho espiritual. Então ela veio para auxiliá-lo, porque ela tinha esse amor que se tornou espiritual, que era espiritual já desde o início e continuou sendo espiritual depois. É. Mais alguém, gente? O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, é pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e que dela afastará os maus. Pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e afastará da terra os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo, umas grandes chagas morais da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo. E na questão 932?
Por E que o no ódio, mundo... né? E o ódio, né? Como diz o Jorge Alahá, ele fala que é uma sigla, que ele usa a palavra ópio, que é o ódio, a perversidade, a inveja e o orgulho. Filhas do orgulho, todas filhas do orgulho, né? Questão 932. Por que no mundo os maus dominam tão frequentemente em influência sobre os bons? Por quê? Ainda no nosso planeta de provas e expiações, ainda os maus são em predominância sobre os bons, predomina sobre os bons. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, levantarão a cabeça. Sim, mas o número de bons tem que começar a aumentar para não serem esmagados pelos maus. Porque enquanto houver uma predominância do número de maus maior do que o de bons, você vai ter mais dificuldades de conseguir realizar esse trabalho, né? Por isso estão encarnando ou vão encarnar entidades mais superiores do que nós, não obrigatoriamente tão Para elevadas, ajudar, né? para auxiliarmos nesse trabalho, né? E na questão 932, por que no mundo os maus... Ué, já passamos? Desculpa. Então, essa já acabamos de falar agora. Na questão 642, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? É só eu ficar aqui em casa sem fazer o mal a ninguém, fazendo as minhas coisas, continuando a minha vida, mas também não me preocupando com o próximo, com o necessitado, com o oprimido, com o que precisa de ajuda? Bastará só isso? Eu ficar aqui dentro da minha casinha pensando somente em mim? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que houver sido feito por causa do bem que não haja feito. Se ele deixou de fazer o bem e aconteceu algum mal para alguma pessoa, porque ele ficou indiferente ou porque ele se calou, ele também será responsável por É esse... omissão, é omissão de socorro. E é até na lei, né? Na lei civil, omissão de socorro é crime. É verdade, é verdade. Então, não bastará eu ficar. E vamos para o sentir, então a gente está chegando ao final. Pode passar. Retribuir o mal com o bem não é tarefa fácil, a gente falou isso agora mesmo. Se amais o que vos amam, que graça alcançais? Qual o meu mérito? Se eu só amo quem gosta de mim, se eu só me preocupo com quem gosta de mim, que mérito que eu estou tendo? Se fazeis o bem aos que vos fazem, que graça alcançais? Se emprestais aquele de quem esperais receber, que graça alcançais? São coisas que ficam para a gente pensar, né? Amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 35. E aí a gente vem sugerindo virtudes que devem ficar dentro do nosso coração, que vai nos ajudar
a purificar o coração. E aí, gente, vamos falar aí? Umas virtudes. Bondade já apareceu na tela, ó. A bondade, Caridade, a obediência, a caridade tem também. A obediência. Vamos, e humildade. Humildade é a grande virtude, o mestre sempre disse, é uma das primeiras virtudes que capaz de combater o egoísmo e o orgulho é a humildade, é conseguir enxergar que sou igual ao meu próximo, eu sou igual ao meu próximo. A fé, a paciência. Difícil essa virtude, porque ela tem que vir junto da tolerância, do amor, da resignação. Essa paciência é uma virtude bem difícil. O esforço, o amor, o perdão. Essas são as virtudes que devem encher nossos corações para conseguirmos purificar, ocupando o espaço das nossas imperfeições morais. Elas que devem ocupar todo o espaço do nosso coração, lembrando, coração, segundo as Escrituras, né? Que quer dizer o homem total, emoção, sentimento, razão. E as antivirtudes, os sentimentos que a gente deve eliminar dos nossos corações. ressentimento, raiva, desrespeito, Desrespeito, ódio, preguiça, 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 ódio, aí. Agora tá mentira, a maledicência, a maldade, a vaidade, o orgulho, o orgulho, o egoísmo, a inveja. a gula. Veio a gula aí também, gente, ó. Então, gente, os amigos espirituais traz tudo prontinho para nós, né? Bem explicadinho, é só ter um pouquinho de atenção, parar, ler com calma, refletir no que está lendo e traz tudo prontinho, a receita do bolo prontinha para nós. É só nos esforçarmos para seguir. Pureza de coração e espírito pacificador. Como construir esse caminho? Através das forças que eu encontro na vivência do Evangelho de Jesus, através das oportunidades no cultivo diário das virtudes que o Evangelho ensina, e eliminando as fraquezas que fortalecem os vícios morais do homem velho, e eliminando as ameaças que me desviam das conquistas do homem novo. Então, é um renovar contínuo todo dia. Todo dia a gente tem que ficar nesse vigiar a nós mesmos. E o que fica para nossa reflexão, amigos? Antes da reflexão, alguma pergunta, gente? Tudo entendido, tudo certo? Uma pergunta não, mas um comentário só. Esse fofa, eu acho que está resumindo tudo em todas as bem-aventuranças, né? Toda essa força, essa É oportunidade. diferente, é outras coisas. Eu pensei isso também, aí eu fui conferir, são outras frases. São outras fases. Eu acho O que fofo é assim, as letras, as iniciais, F, O, F, A, mas as frases são diferentes. mas eu acho que vem justamente para, mesmo que tenha Para a uma gente frase. gravar, né? Para a gente gravar. Exatamente, para a gente realmente assimilar. Mas a força, a oportunidade é tudo a mesma, né? O que muda é a definição delas, né? A definição, Uhum. exatamente. E a Então, o que vai. reforma íntima, né? Que nos vai trazer
a possibilidade de começar a desenvolver cada uma dessas necessidades de evolução dentro do nosso espírito. E as Sim. bem-aventuranças nos traz isso, né? A maneira de conseguirmos isso, né? A reflexão, então, que vai ficar para nós é: que sentimentos brotam em nossos corações após o estudo dessas duas bem-aventuranças? De corações puros e pacificados. Quais os sentimentos que brotam em nossos corações? A gente para pensar, será que eu já consigo? Já consigo? Já estou? Melhor é isso a pergunta. Já estou nesse caminho? Ou será que eu estou dando um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás? Porque há que ter esforço, né, gente? Vontade e esforço. Nos sentimos mais encorajados a purificar os nossos corações e a maiores esforços no sentido de nos tornarmos pacíficos e pacificadores? E a reflexão continua. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária? Lembra-te. Ai, meu Deus. Veio uma faixa agora no meu. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrada, que o nosso corpo é sagrado, é um instrumento de trabalho nosso, que forças da vida se utilizam dele, que forças da vida estamos em sintonia. Não esqueça, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Está no livro Vinha de Luz, Emmanuel. Então, o mestre sabia da nossa dificuldade, né? Muita dificuldade que temos. Por isso ele falava que veio para os enfermos, que ainda somos todos enfermos. Enfermos no sentido do espírito, né? Ainda somos todos enfermos. E ele fala para o espírito imortal, né? E acho que acabou, né, Georgia? Passa aí, vamos ver. É. E eu vou terminar, então, amigos. Eu sempre gosto de colocar um trecho no final, que às vezes a gente fala 1 hora e meia, e a gente não grava muita coisa, mas a gente às vezes grava o último pedacinho do estudo, a gente fica na nossa cabeça, na nossa reflexão. Eu gosto de deixar um trecho, e eu escolhi o prefácio do livro Mensageiros, um pedaço do prefácio do livro Mensageiros, e um pedaço, eu misturei, um pedaço do livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles. Então, a gente vai transformar tudo isso num pequeno trecho para ficar para a nossa reflexão da semana. O Espiritismo cristão revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar a justa integração com a vida mais alta. Pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. É o que a Solange falou. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. E aí Emmanuel, né, do prefácio, e Joana continua. Se anelas realmente pela conquista da paz, se desejas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor, propondo-te renovação. Liberta-te do entulho mental e carpe, limpa esse solo que tem estado em abandono, limpa esse espírito
que muitas vezes nós nos esquecemos dele. Estamos tão preocupados com a vida diária, com a vida material, com o ser, com o ter, que esquecemos de cuidar do espírito. Está em estado em abandono, nele semeando as diretrizes do amor e da caridade. Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando-a no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. Seguindo o roteiro já traçado pelo nosso Mestre Jesus, traçado desde antes dele vir à Terra pelos profetas, a gente viu isso aí, está vendo isso aí, que tudo que ele veio esclarecer, tudo que ele veio nos trazer já estava lá escrito pelos profetas, a interpretação é que estava equivocada, e ele veio para a Terra para nos ajudar nesse esclarecimento, e ainda depois retornou ao mundo espiritual e viu que não conseguimos ainda estar esclarecidos e manda o Consolador prometido, os espíritos superiores para nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos, né? Basta que entremos em sintonia com o mundo maior. Obrigada, amigos. Boa noite a todos e uma boa semana. Gente, alguma pergunta? Desculpa, eu terminei sem perguntar, assim, tudo certo? Tudo esclarecido? Nossa, Porque a gente para a está gente tendo chegar muita no... oportunidade, né, Miriam, de aumentar nosso conhecimento, aprofundar esse entendimento, né? Para a gente chegar no sentir, a gente precisa disso. Parar, refletir, pensar. Eu estou agindo de acordo com o que a doutrina me coloca, de acordo com o Evangelho do Mestre? Eu tenho colocado essa prática no meu dia a dia? Mas só conseguiremos essa pureza de coração se a gente começar a nos cobrar, a perguntar a nós mesmos, como Santo Agostinho nos aconselha. Só chegaremos a esse espírito puro, esse espírito perfeito. É isso, gente. Obrigada, tá? Nós que agradecemos, Miriam. Bom, vou pedir para Eric, você poderia fazer nossa oração final? Eric? Oi, boa noite. Boa noite, Elisa. Eu posso sim. Dá para ouvir o barulho do ventilador? Atrapalha ou não? Não, não. Não, Tá ótimo. Não. Obrigada, Vamos, Eric. nada. Vamos unir nossas orações numa só ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre e irmão Jesus, e agradecer pelo dia, agradecer por essa encarnação e agradecer pela oportunidade de aprendizado, a oportunidade de estudo, é a oportunidade de saber o que é esperado de nós, que possamos todos nós colocarmos em prática em nossas vidas, em nossas ações, com todos aqueles que estão em nossa jornada, tudo que nos foi trazido hoje pela Miriam Simone. Que sejamos um ponto de luz na evolução, não só da nossa pátria espiritual, nosso ser espiritual, mas também do nosso planeta. Que tenhamos todos uma boa semana, abençoado e iluminado por Jesus. Que assim seja. boa noite, gente. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Boa Nós noite. que agradecemos. Gratidão. Boa noite, Boa obrigada. noite.